Põe para gravar, tudo bem? Já coloquei, já está gravando. Alípio, você precisa me liberar aqui no share screen. Pera lá, pronto, liberado. Pessoal, vamos falar um pouquinho de planejamento hoje, né? Então, uma coisa que o universo vai falar um monte aí na minha orelha, com certeza, né? Porque ele tem uma experiência grande com relação a isso. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, Alípio. E a minha ideia aqui é falar sobre... Tá aparecendo aí para todo mundo? Beleza, tá ótimo. Pessoal, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho de planejamento, mas simplesmente no ponto de vista estético, né? Então, abrindo esse bate-papo de hoje, mais uma iniciação, na verdade, é um assunto razoavelmente extenso, mas a gente tenta dar umas bases, né, Alípio? A gente sempre tenta simplificar alguma coisa para que seja alguma coisa aplicável também, né? E depois eu vou comentar alguma coisinha bem breve sobre DSD, vou mostrar um vídeo de sistemas da Vita e vou comentar alguma coisa do que a gente tem aplicado, eu particularmente, o que a gente fala nos cursos aí da equipe. Com relação à estética, né, alguns conceitos e a parte de planejamento. Por quê? Acontece muitas vezes deve ter acontecido com quem já trabalha há algum tempo, de você fazer uma restauração num dente anterior, uma classe 4, e de repente você olha assim, você fala, pô, não está igual do outro lado, né? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Então, talvez a gente dê alguma ideia de como a gente enxergar esses pontos aí, né? Ou você tem que fazer duas facetas, você faz a do lado direito, aí a do lado esquerdo fica diferente do lado direito e fica difícil da gente encontrar os pontos aí de ficar bem harmônico, bem parecido, né? Eu vou comentar alguma coisa a respeito de uma visão global, principalmente, mas tudo que a gente vai falar aqui tem que estar dentro de um protocolo de função. Então, eu preciso ter oclusão balanceada, eu preciso ter guias funcionando. Então, tudo isso a gente tem que checar. E dentro da parte fisiológica da oclusão, eu tenho uma certa liberdade de trabalho estético. Tá? Então, eu gosto de sempre comentar. Então, é ciência? Sim, com certeza é ciência. Eu preciso basear todo o meu trabalho em cima de uma oclusão balanceada para aquele paciente. Mas é uma arte também? Sim, é uma arte, porque eu consigo fazer, na mesma oclusão, eu consigo fazer o mesmo dente, só que com uma forma diferente. Um dente triangular, um dente quadrangular, um dente retangular. Como é que vocês escolhem isso? Ou, né, para quem está começando a verificar isso, como é que a gente pode fazer? E eu vou dar algumas sugestões de como a gente conseguir fazer essa análise aí, tá? Então, eu me baseio bastante no que os estudos mostram que a população gosta, então a população aceita melhor. Então, dentro de tudo isso daqui, o que eu preciso conhecer basicamente? Eu preciso conhecer o paciente. Alguém já vai falar alguma bobeira aí, não vai não? Ainda bem que não. Preciso conhecer o paciente. Preciso saber o que é estética e preciso ter a técnica necessária para executar o trabalho. Técnica de conhecer uma resina, de saber aplicar um adesivo, de saber fazer uma cimentação de uma faceta cerâmica e por aí vai. Eu entender o que é estética. Preciso conhecer estética. Preciso saber o que é uma estética dental. Para mim, né, eu vejo muitos colegas fazendo dentes extremamente brancos. Isso é um protocolo que foi escolhido por aquele profissional. Não vou julgar aqui se é correto, se é incorreto. Eu não vejo nada incorreto desde que a proposta seja de início, seja comunicada ao cliente, foi escolhido daquela forma. Então, não existe o incorreto dentro da estética. Eu vou mostrar alguns casos aí mais extremos, né? E preciso conhecer o paciente, porque sem conhecer o paciente eu não vou saber a exigência técnica desse cara, eu não vou saber o quanto que ele vai querer que melhore ou não
o que é importante para ele dentro desse protocolo de sorriso. Dentro disso, eu preciso entender, primeiramente, o que é estética, né? O que é estética para vocês? O que é uma estética dental para vocês? Se eu for procurar no Ruais, por exemplo, no dicionário, eu vou ver que estética é o estudo, né, dos juízos, né, pelos quais os seres humanos afirmam que um objeto artístico, natural, universalmente ele vai despertar um sentimento de beleza, sublimidade, olha que legal. Característica do que possui harmonia, proporção, simetria, imponência, etc. Pô, o dicionário não consegue me explicar em poucas palavras, não consegue me explicar com poucas palavras. Então, quer dizer, quem vai trabalhar com estética sabe que vai trabalhar com um sentimento, inclusive, do paciente com relação ao que é belo, o que é bonito para você, muitas vezes para mim não é. Então, tem cara que gosta do Corinthians, o que eu posso fazer? Né? Eu sempre falo isso, tem cara que gosta do Corinthians lá no universo, você ri, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas na dentística, né, o que é? Ou em muitas áreas da odontologia, a restituição da forma e função em harmonia com o meio biológico. Então, essa harmonia com o meio biológico, é o que eu já falei lá no começo, eu preciso estar com a oclusão balanceada, com a mastigação equilibrada. Dentro disso, eu consigo trabalhar alguns aspectos de estética, que é o que nós vamos conversar hoje. Então, isso é muito importante. Por quê? Eu posso fazer um sorriso perfeito com a mastigação balanceada a 100%, todas as guias em posição, dimensão vertical perfeita. Mostra o paciente, ele olha para você e fala, doutor, não gostei. Troca para mim. Você fala, poxa. Então, funcionalmente, perfeito, só que não está em harmonia com o gosto do cliente. Poxa vida, aí é um grande transtorno nosso, né, no dia a dia, principalmente quando a gente está fazendo peças indiretas, que a gente tem que trocar uma peça, isso acontece, para quem mexe com estética, isso acontece, não tem jeito, tá? Mas o que eu quero é reduzir esse risco aí, né? Então, olha, alguns trabalhos indicando que o quê? Que a estética facial depende da harmonia do sorriso. Sem harmonia do sorriso, eu não tenho estética facial. Então, eu posso ter sorriso lindo de morrer, um bom sorriso, tudo isso eu jogo no lixo. Isso me afeta o bem-estar socioemocional e interação social. Certeza. Tá? Muitos artigos aí de ortodontia, o pessoal estuda muito o desenvolvimento craniofacial e estética. Também a gente acompanha alguns trabalhos, né? Olha que interessante. Aqui é uma propaganda de cerveja, se não me engano. Olha lá, o cara tá paquerando. O cara é mochilão, tá de mochilão, entrou numa loja. Opa, vou trocar uma ideia com a moça. Curtiu. Vou chegar junto. Ih, não deu ruim. Putz, eu achei muito legal isso. Isso mostra exatamente isso que a gente estava falando, que a estética do sorriso, ele é um contexto da estética facial. Então, ele faz parte de um contexto, né? Até Dr. Pitangui, né? Ele falava isso, né? Para você fazer uma estética facial, eu preciso iniciar pelos dentes, porque ele é a harmonia de tudo isso que a gente quer falar. Para vocês terem uma ideia, olha, tem um trabalho publicado em Michigan State University, em trabalhadores lá dos Estados Unidos, eles dividiram em 3 grupos, né, funcionários. Eles mesmos se classificaram em funcionários bonitos, funcionários mais ou menos e funcionários pouco atraentes, vamos dizer assim. E os pouco atraentes, eles mesmos falaram entre eles se dividiram e verificaram que esses do grupo dos pouco atraentes eram os que sempre faziam mais trabalhos
né, mais trabalhos difíceis, vamos dizer assim, tinham que cobrir mais feriado dos outros, eram os que eram sempre chamados para fazer outras coisas e demoravam mais para ganhar promoção. Olha que Paulo, interessante. Oi. Por isso que eu trabalho muito. é isso que eu ia Pô, falar. eu acho que é preciso verdade, que explique viu? algumas Por coisas isso para que eu mim. trabalho muito, né? Eu Agora eu também. senti. É bom Eu isso aí, também. viu, Mauro? Vou colocar no meu processo. Tá vendo? Então, quer dizer, Mauro, só interrompendo um pouquinho, tem um trabalho que foi feito com profissionais do Canadá e muito semelhante a esse. E ele falava a respeito do salário. Então, diz que o salário de exato. pessoas que têm boa aparência são, em média, de 20% a 30% mais altos. Ó, para vocês terem uma ideia, Alípio, tem uma pesquisa também foi feita em Nova York a pesquisa, tá? Eu não me lembro da universidade. Ele falava com relação à altura, porque hoje quanto mais alto é a pessoa, mais atraente ela é em algumas culturas, principalmente na nossa cultura ocidental, né? Então a altura é importante. Então o cara calculava por polegada quantos dólares a mais ele ganhava, e é incrível. Então quanto maior o cara é, mais fortão, mais ele ganhava de salário em média, isso comprovadamente cientificamente falando. Olha que interessante isso, né? Então, a estética realmente é uma coisa que diferencia você, inclusive no meio profissional. Então, é uma coisa que a gente fala assim, pô, mas isso daqui é muito, né? Muita cafajestagem e tal. Não, mas a natureza humana é assim, né? Isso eu quero explorar com vocês aí, da gente entender um pouquinho do que é a estética, né? Dentro desse contexto, quem que é esse meu paciente? O que eu devo conhecer dele? Eu devo conhecer qual que é o psicológico dele. Que classe psicológica ele pertence, inclusive classe sociocultural. Que atitude que ele leva frente ao tratamento, né? Então tem paciente que vai achar lindo, maravilhoso tudo que você faz. Você pode fazer a pior restauração do mundo, ele vai falar, nossa, doutor, que restauração mais linda do mundo, e te dá caixinha, te faz agrado e por aí vai, né? Traz vinho, né? Para o Tarcísio só leva caixas de vinho, viu, Universo? Para mim não leva nada, viu, Universo? Pô, valeu. Né? E tem aquele paciente que você faz a restauração mais linda do mundo, ele olha para você e fala, doutor, dessa vez passa, hein? Ficou mais ou menos. Você fala, pô, meu, a culpa será que é minha, né? Então a gente às vezes, no campo estético, a gente fica meio chateado muitas vezes, mas eu preciso conhecer. Tem paciente que ele tem uma resistência ao tratamento maior do que os outros. Então, eu preciso conhecer esse cara. Se eu sei que esse cara tem um nível de rejeição ao tratamento, então eu preciso entender que ele faz parte desse grupo. Então, eu gosto de colocar sempre o paciente classificado no consultório lá em 5 níveis, né, de aceitação, vamos dizer assim, nível A, B, C, D e E. Né, o A, aquele que aceita fácil o tratamento, aquele E é o que não aceita nada. Ele sempre vai falar que está ruim, está errado. Oi. Não, eu acho assim, é interessante, você colocou que aceita ou não aceita, ou deixa de aceitar. Mas a gente tem pacientes realmente assim, que eu costumo brincar, tem paciente que fala que dá tudo certo. É interessante, você pode assim falar, não, deu certo. E tem um paciente que parece que as coisas não acontecem, ou ele acha que não acontece. Essa semana eu tive uma paciente, já tinha feito uma restauração, o grampo da Removível passava, me ligou, olha, Arthur, aquela restauração que você fez soltou, está um buraco. Eu falei, tá bom, vamos marcar, vamos ver. E a restauração estava lá, ela não soltou. Mas a paciente estava buscando algo que não tinha funcionado, né? Então é interessante, tem paciente que acho que às vezes ele tem uma nuvenzinha sobre ele, que por mais que a gente faça, né? Por mais que a gente dê tudo, as coisas às vezes parecem que não vão, né? Arthur, muita gente chama isso de empatia, né? Troca de energia e por aí vai, é verdade. Né? São coisas mais esotéricas, talvez, né? Então, muita gente crê nisso. Mas eu creio em muita coisa também, né? Então, mas sob o ponto de vista de ciência, né? Existem esses trabalhos levados pela pessoal da prótese, por exemplo, que eles entenderam essas diferenças entre classes psicológicas do paciente. É muito interessante de notar isso, que realmente existe. Aquele paciente que realmente tudo dá errado para ele, ele nunca gosta, ele nunca está satisfeito, né? Às vezes ele é muito exigente de verdade, né? Então isso vocês têm que entender que a culpa muitas vezes não é sua. Por isso que a gente tem que trabalhar num protocolo não só
eu vou fazer, o cara esculpe bem porque ele tem o dom, né? Da onde veio esse dom, né? Então, quer dizer, confiar só nesse dom? Não, vamos confiar no que a ciência nos ensina e dentro daquilo nós vamos errar bem menos. Então, a ideia é essa, né? Então, O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma palestra que ele dá, que ele fala exatamente sobre isso, sobre o dom. Então ele fala assim, muitas pessoas me dizem que eu tenho o dom da palavra, que eu falo bem porque eu tenho o dom da palavra. Aí ele comenta, mas aonde é que foi parar toda a minha dedicação em leitura, em estudos, em dedicação em saber como é que se fala, como é que se comporta, né? Então, o dom às vezes pode ser desenvolvido, né? Você pode chegar a ter o dom desenvolvendo esse dom, né? Praticando, né? Ele como criou se você o dom, menosprezasse, né? Todo o estudo que a pessoa teve, né? É o que o pessoal falava do Pelé, né? O Pelé, ele tem o dom, né, de ser um gênio do futebol, mas ninguém se lembra que ele era o primeiro a chegar, né? A última a sair, depois todo mundo ia embora, ele ainda ficava treinando chute, treinando Exato. cabeçada e por aí vai. Então, quer dizer, tudo o que você falou realmente tem muito a ver, né, dentro disso que a gente está comentando, que é passar um pouco para vocês. Conhecendo o paciente, pessoal, logicamente, né? Quem são as mais exigentes? As mulheres, né? Pela própria natureza, né, feminina, não só mulher, né? Existem alguns grupos, como eu falei, existem grupos de homens também, grupos de mulheres que são totalmente diferentes, mas dentro daqueles grupos que eu falei, mas na média, as mulheres elas reparam muito mais em aspectos estéticos do que o homem, né? O homem, né? A mulher corta o cabelo, o homem nem percebe que a mulher cortou, né? Tem homem que não percebe nem que a mulher que entrou na casa dele e perguntou do cabelo é outra mulher, não é nem a outra mulher dele, né? Então tem homem que não percebe mesmo, né, universo? Tem umas coisas assim. Não é que você faz, né, universo? Eu estou falando aí porque você está aqui do meu lado, viu? Senão a Janete mata aí, pô. Você já confundiu a Janete com Tá vendo? Tá vendo? Janete deve estar ouvindo, vai falar, eu vou matar esse universo e esse japonês. Olha, garotas enfatizam mais a atratividade, então isso é uma coisa verdadeira também, né? Então, se você reparar, entre homens talvez sejam muito mais práticos, né? Então, as mulheres, tanto jovens como mulheres mais maduras, elas têm esse ponto mais forte. Então, com certeza, é o que a gente fala, inclusive em administração, né, Lipe? Na administração a gente comenta muito isso, né? Quando você vai montar um consultório, monte para que uma mulher se sinta bem lá, porque é ela que vai trazer e ela que vai dar o aval para a família inteira ir lá, né? Porque eu preciso ter aqueles detalhes realmente que as mulheres reparam muito mais do que os homens muitas vezes, né? Isso é muito importante da gente entender dentro desse contexto aí entre gênero. O que é interessante da gente entender também? Trabalho publicado agora em 2015. Maior conhecimento estético, eu tenho mais exigência. E aí é um complicador, né? Quer dizer, então se eu tenho um paciente de nível sociocultural mais elevado, eu tenho um paciente muito mais exigente. Não porque ele seja mais exigente, mas que ele sabe o que ele está comprando da gente, ele sabe qual é o tratamento que existe no mercado e ele vai se cercar de informação. Tá? Então, ele tem um conhecimento, ele quer saber, ele quer aquilo, ele sabe o que ele quer. Então, o gênero, nesse caso, não influi, né? Então, a condição sociocultural é realmente muito importante. Né? Então, essa intra-opinião, vamos dizer assim, não é muito confiável. Olha que interessante. Então, quer dizer, você pergunta para uma pessoa se ela gostou, ficou bonito. Ele olha e fala, putz, odiei. Na semana seguinte, você mostra o mesmo caso e ele vai falar que gostou. Então, a gente muda também. Então, são coisas interessantes e importantes da gente entender e notar com relação à estética. Então, tem aquela coisa de, né, eu nasci com a lua virada e naquele dia eu não gostei de nada. Então, dá um tempo. O cliente, às vezes, pode ter acontecido algum problema e ele não esteja apto a entender e reconhecer aquele planejamento que você fez. Então, são coisas da gente pensar no dia a dia clínico. Dá um tempo maior para o paciente acostumar com a estética também, né? Então a gente chama de castigo estético, né? Eu gosto de chamar assim, né, Lípio? A gente faz a restauração
paciente vai embora, ele manda mudar tudo no dia seguinte, a gente não muda nada. A gente passa uma tacinha de borracha em cima da cerâmica, né, só para dizer que passou, porque a gente confia no nosso planejamento e dali 15 dias ele volta e fala, e aí, gostou? Gostei, agora ficou bacana, tal, não devia nem ter desgastado porque agora eu estou achando que está pequeno. Acho que isso deve ter acontecido muito com quem trabalha com reabilitação estética, isso acontece demais, então a gente toma como precaução não ficar alterando muito, porque a ideia do paciente, ele vai se acostumar, pode mudar, pode vir, pode voltar à opinião dele. Então é uma coisa muito importante da gente entender e conhecer. E olha que interessante, baixa aceitação, baixa autoestima pelo grupo são associados a má aparência dental. Tá? Então, você pode sofrer bullying, talvez, aí dentro, principalmente numa classe, né, numa classe mais jovem, aí, por conta de dente torto, né? Chamar o cara de Mônica. Né? Alguém sabe o que é Mônica? Existe isso? Mônica do Cebolinha? Né? Então, coelhinho, alguma coisa assim, né? O dente de, sei lá, deve ter nomes mais modernos aí. Mas isso acontece. Então, como é que a gente vai conhecer o paciente se a gente não tem uma ficha de anamnese voltada à área de estética? Né? Então, essa é uma ficha que o grupo desenvolveu, uma ficha simples, isso pode ser alterado com algumas perguntas, depois, se vocês quiserem, a gente pede aí, mas vocês precisam desenvolver uma ficha de anamnese voltada à área estética. Isso é fundamental para saber qual é o direcionamento que você pode dar para a área estética para aquele cliente. Tá? Isso em qualquer tratamento. Então, vai ter a ficha de anamnese da história clínica da doença, doença atual, a queixa principal e a anamnese estética. Tá? São 10, 12 perguntas no máximo, já dá para a gente ter um resultado bem bacana. E o que é interessante, na sociedade moderna, a preocupação estética é cada vez mais presente. Olha que interessante. Então, quer dizer, dentro de uma sociedade moderna, a sociedade moderna ela é mais exigente com a questão estética em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tá legal? Isso é muito importante da gente notar. Olha que interessante, falando nisso, né? Ó, esse daqui, eu estava passando, andando de metrô, eu vi esse painel aqui fazendo propaganda de cinema ali, tá? E aí eu reparei o quê? Que o cara tava com uma gengivite ali, ó, né? Isso aqui só dentista vê, né? Que em vez de ver a propaganda bonita, tal, legal, as lanchonetes, tal, né? Filmes 3D. Não, eu fui ver a gengivite que o cara tinha, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Não tô querendo falar mal da propaganda, o que eu tô querendo dizer é que hoje a tecnologia é tão grande que eu consigo observar detalhes que antes eu não conseguia observar numa fotografia antiga. Então, isso é uma ampliação de uma fotografia de celular, né? Não está muito legal, porque eu tirei uma fotografia andando de passagem lá numa estação de metrô, mas eu consigo ver o detalhamento de uma gengivite, por exemplo. Tá? Então, esse detalhamento que existe na sociedade nossa moderna. Tá? Então, isso é muito importante da gente notar e por isso que a gente está cada vez mais exigente com a estética. Tá? Então, porque as coisas aparecem, né? Então, hoje, com cada vez mais qualidade de filme, de fotografia, a gente percebe. E o tempo influi? Claro, o tempo influencia muito, tá? Então, uma brincadeira que eu faço aqui eu tenho um Audi esportivo branco e aqui embaixo um Audi esportivo branco. Bom, Audi já é esportivo, né? Mas 2 Audis brancos, qual que é o mais novo? Né? Qual que foi lançado mais recentemente? Então, com quase certeza, todo mundo falou que é o de baixo, né? Mas por quê? Como é que a gente sabe? Ah, que as linhas são mais modernas. Como é que a gente sabe que as linhas são mais modernas? Porque são, né? Porque a gente já viu o passado e o que é novidade no futuro, a gente consegue reconhecer o que é novo. Agora, olha que interessante, isso pode acontecer na dentição também, apesar da dentição ser uma coisa meio que imutável, né? Dentro de uma escala de vida, né? Que a gente tem assim, de evolução, a gente não consegue perceber. Mas existe moda em dente?
Claro, existe moda em dente. Então, essa moda, como é que é a moda dos dentes hoje? São linhas mais quadradonas, são linhas mais ovaladas. Então, essa questão do tempo e da moda, a gente tem que ficar muito ligado com relação à odontologia, né? E para aquele grupo social, isso é estética? Para esse grupo social, isso é estética. Isso é estética de mais alto nível. Isso é estética? Sim, isso é estética. Para esse povo, isso é estética. Sim. Esses aspectos são aspectos estéticos dentários? Sim, também, né? São aspectos estéticos para esse nicho de população, essa tribo populacional. A gente vive numa cidade com várias tribos populacionais e nem todos vão querer dentes branquinhos, bonitinhos, certinhos, quadradinhos, né? Eu sempre falo para alguém aí, né, para a gente abrir um consultório lá na galeria, né? Acho que o Marcelo vai abrir comigo, né, Marcelo? Um dia a gente vai lá. Tá? O dia que você se curar, a gente vai lá. Olha lá, para esse grupo populacional, o que é estética? Isso é estética para eles? Talvez para você seja horripilante, né? Para eles é o máximo, né? É o máximo da estética. Então, existem várias transformações, tanto dentárias como corporais, que remetem à estética. Então, a estética é muito particular mesmo, né, de cada grupo social. Dentro do mesmo grupo social existem nichos de estética totalmente diferentes. Eu posso me especializar nesse nível de estética? Posso me especializar num grupo de estética como esse. Tá? Então, aí vai depender do que você quer profissionalmente para isso. Né? Um exemplo bacana, né, que era essa modelo, né, se não me engano, ela é filha do Jagger, né? Que ela apareceu na capa da Vogue, e ela tem esse diastema enorme, olha que interessante, né? E ela, inclusive, ela faz sucesso por conta dessa aparência com esse diastema. Então, uma coisa que muita gente talvez quisesse fechar, não, ela não quer fechar, muito pelo contrário. Olha que interessante, existem tribos africanas que também gostam de diastemas anteriores, né? Então, cada povo, eu preciso conhecer exatamente como é a estética de cada um. Uma coisa é certa, se eu mostro uma pessoa bonita aqui, eu estou dando exemplo da Ana Hickman, né? Eu sempre falo, eu considero essa mulher muito bonita, eu acho uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, né? Eu acho, né? Agora, olha que interessante, é difícil alguém chegar e falar, não, essa mulher é horrível, né? Essa mulher é horripilante, eu tenho pavor, né? Mauro, Oi. e contar que eu não quis ir no programa dela. Você me convidasse, eu ia, Paulo. Então, ele me convidou, eu falei, não posso. Eu tinha uma cirurgia por causa do meu nome, ela queria fazer uma entrevista comigo, eu não fui. Bom, universo, a mulher até aqui assim é perna, a mulher começa daqui para cima. Então. É impressionante. Mas eu acho ela lindíssima, e nesse sentido, o que eu quero dizer? Qualquer pessoa que você considere bonita, a maioria das pessoas vão achá-las bonitas também. Então, por quê? Ela não podia ser considerada muito feia por alguém? Ou existe um padrão que a gente acha padrão médio, padrão bonito, e todo mundo classifica assim igual? Vários trabalhos indicam que a maioria das pessoas classificam todo mundo mais ou menos no mesmo grupo. Se vocês fizerem qualquer grupo social que vocês tenham, 3 grupos, esses são os bonitos da minha família, esses são os mais ou menos, esses são os menos bonitos, vamos dizer assim. Todo mundo vai separar todo mundo de uma forma bem parecida. Isso é muito engraçado da gente entender, quer dizer, isso faz parte, então, de uma visão global de estética que o ser humano tem. Tá? Então, com algumas variações, com algumas regiões, né, nós vamos ter uma visão realmente mais global de quem é bonito e quem é feio. Dentro desse pensamento, né, a gente fez umas brincadeiras com morphing, né, que é misturar rosto de personalidades, e a gente consegue um resultado muito atraente também no rosto do morphing aqui, das duas aqui. Então, trocando aqui também, eu consigo
um resultado muito bom. Aqui para as mulheres aqui, ó, né? Brad Pitt e o Beckham, né? Aí temos o Brad Beckham, olha lá. A mulherada gostou ou não? Deu certo? E se eu colocar o Tom Cruise? Tom Beckham, ficou bom? Ficou bom. Ó, o que eu quero dizer? Quero dizer que se eu traço aspectos positivos da estética dentária e consigo fazer um sorriso perfeito, aquele sorriso perfeito eu posso tomar como uma referência. A partir dali, eu consigo fazer variações. Lembrando que existem variações múltiplas, tá? Então, isso que é o interessante da gente entender. O professor Jean Radcliffe fez isso no seu livro, ó, isso daqui é a compilação do livro. Então, ele fez morph, 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 foi juntando os sorrisos que ele achou perfeitos e construiu uma beleza média masculina, uma beleza média feminina. Olha que interessante. Tá? Então, uma masculina, uma feminina, fazendo exatamente esse estudo. Olha que interessante. Se a gente notar, vocês conseguem perceber qual que é de homem, qual que é de mulher? Qual que é de homem? De cima ou de baixo? Dá para perceber o gênero? Quem chuta? Então aqui, o feminino é o de cima, ó, é o superior. Se a gente reparar, na média, a mulher tem as linhas um pouco mais curvas, né? Segue o corpo feminino. Um pouco mais arredondado, olha, então mais suave as linhas. No homem ele é mais reto, olha, mais quadrado, os ângulos são mais agudos, né? Então isso leva uma característica de suavidade ou não na sua restauração. Então, para a mulher ou para um homem que quer isso, né? Então isso vai depender de você conhecer o seu paciente, por isso que a gente fala. Então é aquilo que a gente fala, tem homem que quer bem feminino e vice-versa. E a gente pode adaptar para uma mulher ser muito feminina ou não, adaptando algumas formas também. Então, isso a gente consegue fazer dentro desse planejamento. Então, existe tempo que eu posso variar, existe gênero também. Tá? Então, isso a gente consegue ter diferenças entre um e entre outro. E olha, é um trabalho publicado pelo professor Marson, ó, em 2009. Leigos, quase 60% acertam quem é de homem e quem é de mulher. Professores de odontologia, quase 80% acertam. Quer dizer, é perceptível, tá? Até para a população, mais da metade percebe. Tá? Então, dá para perceber quando ele é mais masculino e quando é mais feminino. E o limite estético, né? Qual que é o limite estético, né? Então, até onde você quer chegar, né? Então, eu acredito que em algum momento aqui houve algum exagero. Isso é minha opinião profissional. Agora, se a pessoa se sente bem, né, de fazer um dente muito grande, muito branco, aí a felicidade de cada um. Por isso que a gente fala a individualidade de cada um. Se a pessoa está feliz, né, isso vai caber a seu limite ético profissional individual. Tá legal? Olha que interessante isso aqui. Como julgo a minha estética? Esse é um vídeo que foi passado, foi uma campanha do Sabonete Dove que rodou o mundo. Esse vídeo explicava mais ou menos assim, eles convidavam um monte de gente para ir nesse estúdio e na sala de espera ficavam duas pessoas e ele ia chamando as pessoas. Esse cara, ele é um desenhista forense, né, de polícia, e ele, sem ver o rosto da pessoa, ele mandava descrever ela própria e mandava descrever quem estava na sala de espera, esperando à sua frente, que entrou antes, como é que era aquela pessoa, e ele ia desenhando sem ver a pessoa. Né? Aí ele fazia, então, o desenho da pessoa, como ela se vê, e da pessoa vista por outra pessoa. Né? O resultado é muito legal da gente entender e conhecer o ser humano, como o ser humano reage à sua própria aparência estética.
Tá? Então, isso foi um estudo, na verdade, um estudo mais de propaganda, mas ele tem uma base aí muito importante, com fundamentação muito interessante com relação ao quê? Você não se descreve, na verdade, de uma forma muito agradável. A gente se cobra demais. E olha o resultado dos desenhos, como ela se vê e como as pessoas a veem. Muito mais bonita, né? As primeiras vezes que eu vi essa propaganda, me emocionei muito de ver isso, né? Porque realmente mexe com cada um de nós, né? Olha, dá para você ver qual que foi a que ela se descreveu, né? Quer dizer, a gente se descreve de uma forma muito mais feia, né? Eu acho que a única exceção é o Tarcísio, né? E acho que é o único. Né? O resto sempre se escreve. Mais feio não dá, então. O único que eu conheço que se descreve melhor do que é o Tarcísio. O resto. Ele não tem autocrítica, né? Fazer o quê, né? Não tem limite, né, para autocrítica, é isso. Mas olha que legal, né? Então, quer dizer, é preciso tomar cuidado com esse aspecto do paciente, que o paciente ele vai falar, não, meu sorriso é muito feio, né? Ah, eu tenho até vergonha de abrir a boca para você, né? Quando a gente senta na cadeira do consultório. Ela se viu aquela última imagem, ela se mostra muito mais gordinha do que ela geralmente é, né? Ó, isso aí, ó, para as mulheres, né? Vocês jamais são mais gordinhos do que vocês pensam que são. Né? Então, são coisas muito interessantes. Eu coloquei até o link inteiro aí, ó, quem quiser acessa ali depois para vocês verem. É muito bonita essa propaganda, é muito legal. Mas para a gente entender esse contexto aí de como a gente é exigente com nós mesmos. Né? Então, dentro da dentística aqui, restituição da estética e sorriso em harmonia com o rosto. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente notar, a harmonia que o sorriso vai fazer com o rosto. Né? Esse é um rosto bem explorado aí, né? Então o pessoal ele tem a genesia de lateral, então ele tem um desvio grande de linha mediana, e hoje seria fácil resolver isso, né? Se o universo está vendo aí, o universo fala, nossa, eu fazia isso tranquilo, né, universo? Mas aí não sei, né? Aí depende de como foi planejado, como foi feito, né? E se é importante para esse paciente ou não. E aí conhecendo o paciente, né? Como a gente falou aí, né? Em que tempo, local, raça, grupo social ele pertence, qual é seu emocional, condição econômica e social. Então, conversar muito com esse cliente para saber de onde ele vem. Então, ele pode estar vindo de São Paulo, mas ele vive num mundo totalmente diferente do seu, né? Então, eu falo que eu consigo verificar isso quando eu vejo meu filho, né? Muitas vezes meu filho, ele fala uma frase, eu não entendo 2 palavras da frase inteira dele, universo. É assim mesmo, Alípio? Os caras falam, não sei o que, elas falam, putz, espera aí, eu entendi isso e isso, o resto... Eles têm um dialeto todo próprio. Todo próprio, quer dizer, eles já estão num mundo diferente, é até outra língua, eu não estou sabendo, eu pensava que era no mesmo tempo presente, mas não é, é outro mundo, né? Então, nesse sentido é o que a gente fala, tá? Então, precisa conhecer esse cara, tá? Então, aquilo que a gente falou, qual que é o psicológico frente a esse paciente? E frente a esses grupos sociais aqui, tanto do Brasil como lá fora. Então, aqui só uma curiosidade aqui, esse foi moda, né, ainda é, no Japão, eu praticar essa técnica, chama Yaeba, né, que são colocações de facetas, geralmente facetas diretas para serem reversíveis, e lá tratamento estético não é bancado pelo governo, é caro para ser feito, e virou uma febre isso daqui entre várias japonesas para deixar os dentes tortos. Vocês acreditam nisso? Então eles faziam faceta para deixar o caninão para fora. Vocês acreditam? Para fazer faceta no central para ficar vestibularizado, para desalinhar. Por quê? Porque é na fase adolescente que eu costumo ter o dente torto. Eu fico com mais cara jovial. Olha que doideira. Isso é uma tendência de moda. E que a gente não pode deixar passar. Se eu vou fazer isso, que eu faça isso com
profissionalismo, tá? Então eu vejo isso como um entendimento de estética, né? Uma possibilidade aí, tá? Então, possibilidades de grills são apetrechos, são joias estéticas dentais, né? Em alguns nichos sociais eu vou ter tatuagens dentais, né? Isso daqui a gente vai vender lá no consultório, lá das galerias. Eu e o Marcelo vamos estar lá, ó, dente de caveira, ó, que beleza. Tá? Isso é estética, tá? Opa, é só falar. A função, não é? Olha que legal. A gente nem vamos se dar bem lá, pô. E tem as joias também, né? Para fechamento de diastema, algumas de muito bom gosto, né? Algumas coladas, já foi moda, isso já voltou, né? Mas isso são tendências estéticas, isso é estética também, né? Você goste ou não, tá? Em alguns países do Oriente Médio, isso é muito valorizado. Aqui no Brasil nem tanto, né? O pessoal nem conhece, mas isso é bastante valorizado em grande parte do mundo. Quer dizer, se você trabalha numa cidade como São Paulo, que tem todo mundo do mundo inteiro aqui, né? Então você pode ter um nicho como esse aí de estética também. E a técnica? Bom, a técnica é tudo que vocês estão aprendendo aí no canal do Grupo ON, né? Sobre cimentação, adesão, por aí vai, né? De resinas, compostos, fotopolimerização, né? Tudo que vocês aprendem com o professor Universo, Tarcísio, com o Arthur, com o Alípio, né? Então, todas as técnicas odontológicas que a gente tem que aplicar para satisfazer o meu paciente, entendendo que a estética é para mim e a estética é principalmente para o paciente, tá legal? Então, isso é muito importante, tá? Então, um sorriso ideal, como ele seria, né? Como seria um sorriso ideal para vocês? Teria que ser um sorriso bem branquinho? Bem harmônico? Como seria? Né? Tarcísio, ele já falou. Bem simétrico, igual ao do Tarcísio. O meu sorriso ideal é o meu, não dá para mudar mais. O famoso sorriso canastrão, é o dele. O meu também, ó. Quem me deu foi o Universo e a Lípia. O que eu costumo falar, né? Bom, se for branquinhos, harmônicos, simétrico, então talvez assim, sorriso chicletes, né? Não é. Onde que erramos aqui, né? Onde que a gente pode melhorar aqui? Então, é isso que eu quero passar um pouco para vocês, né? Então, dentro de um trabalho, que é um trabalho de colega também, ó, né? Fazendo facetas anteriores, né? Então, a gente não sabe exatamente como foi realizado. Aqui é uma imagem tá fragmentada aí, mas só para ter uma ideia. Dá para melhorar? O que a gente conseguiria melhorar nessa? Então, essa é a conversa. O que a gente consegue melhorar no nosso planejamento estético do sorriso? Largura, proporção, aonde? Né? Me fala o que você faria. Então, é nesse sentido que eu quero conversar com vocês. Tá? Onde vocês começariam num caso que chegaria no seu consultório com esse aspecto? Assim. Manda para o Universo que ele resolve, manda para o Alípio, o Arthur que eles resolvem. Ou você vai falar, nossa, gostei, vamos trabalhar e vamos reabilitar esse paciente. Como é que vocês começariam? Só colocar começariam? lente de contato, Mauro. Então, é isso que eu quero conversar com relação à estética, tá bom? Para onde começa? Então, logicamente, nós vamos começar por um bom diagnóstico fotográfico, tá? Então, é muito importante, inclusive diagnóstico por vídeo, tá? Então, pode ser no celular, façam fotografias, aqui é uma sugestão, tá? São 15 ou 17 fotos aqui, se não me engano. São 15 fotos aqui, tá? Com abridor de boca e com facial, né? Então, algumas ideias aqui, ó. Boca entreaberta, a gente consegue ver a distância de carmim labial, né? E fotografias com abridor de boca, tá? Entreaberta, sorriso aberto, né? E fotografias com abridor de boca. Uma fotografia em lateralidade,
né? Isso é muito importante para diagnóstico, posicionamento, dente anterior. Uma fotografia incisal da bateria anterior é importantíssimo para a gente verificar qual está vestibularizado, qual está girovertido ou não. Então, algumas imagens aqui, ó, sorriso aberto, sorriso entreaberto, lateralidade, sorriso em máxima intercuspidação. E aí nós vamos criar o nosso planejamento, né? Como a gente sempre fala, vamos seguir uma regra, um protocolo, e nós vamos produzir um sorriso sempre igual, um tamanho único de sorriso. Então, esse é um problema, né? Porque se a gente só tem um sorriso único de tamanho, quer dizer, a gente só tem aquele padrão para todos os meus pacientes vão sair com aquele tipo de sorriso, eu não consigo individualizar. Então, eu acho que isso é o mais importante hoje, a gente conseguir individualizar. Eu costumo brincar assim, todo mundo que tem um celular aí de mesma marca, né? Então, todo mundo que tem um iPhone é igual, né? Eu comprei de cor diferente, ou eu comprei outra marca, ou eu tenho a mesma marca do colega, só que a minha capinha é diferente, né? Então eu quero ter igual, né? Porque eu considero o melhor, só que eu quero que aquilo seja diferente do meu colega, eu não quero ser igual, né? Então acho que isso é importante para o sorriso das pessoas também. Então ele não quer que seja igual, mas que seja muito bom. Então, dentro desse planejamento, o que eu faço? Eu preciso fazer um planejamento o melhor possível para que não aconteça mas eu não tenho que refazer trabalho, né? Isso aqui é uma brincadeira, na verdade, eu não sei se é verdade, né? O Arthur falou que não é em Portugal, isso não é brincadeira, né, Arthur? Só brinco porque vocês são portugueses. Não, imagina. É o João e o Manuel, né? Você falou isso. Não, isso aí era Joaquim e... Não, mas não, brincadeiras à parte. Isso aqui, se eu não me engano, foi lá na China, eram dois chineses, Manuel e Joaquim. Então, dizem que esses caras foram contratados porque a galera estava estacionando o carro aqui e eles foram contratados para colocar esses postes pretos aqui para ninguém entrar com o carro lá. E aí, não sei se é verdade, né? Eles colocaram os postes daí, aí como é que eles vão sair, né? Eles vão ter que arrancar um poste desse para tirar o carro, né? Dizem que tem um trator enterrado no estádio da Portuguesa, né? Dizem os futebolistas. É verdade isso, Universo? É verdade. Tá, mas o planejamento serve para quê? Serve para a gente não ter grandes problemas, grandes catástrofes clínicas e ter que refazer tudo de novo, né? Brincadeiras à parte aí, né? Com todos aí. Com todos. Então, dentro desse planejamento, eu tenho que fazer o quê? Selecionar o melhor material para aquele paciente, que ele possa ter condição de acesso, que eu domine a técnica, mostrar as possibilidades de execução desse trabalho, alternativas desse trabalho para acesso tanto para a minha técnica como para o meu paciente poder comprar, vamos dizer assim, né? Poder adquirir aquele tratamento, ele aceitar aquele tratamento para ele, para conseguir fazer essa venda, para conseguir fazer esse tratamento. Eu coloco até venda aqui como uma coisa mais agressiva aí, mas nós somos vendedores de serviços, né? Serviços de saúde. Então esse planejamento deve estar também envolvido a parte econômica da coisa, porque senão porque o cara não tem dinheiro, eu não vou dar solução nenhuma para ele, tá? Então eu não vejo isso com bons olhos também. Eu acho que eu tenho que oferecer uma solução para ele, tá? Sempre. Então, desde que eu tenha algumas soluções, eu consigo pegar um paciente que tem pressa de tratamento, que ele tem uma condição bucal não muito favorável e a gente conseguir com resina composta dar uma condição razoável para ele, uma condição digna. Tá? Então, isso foi uma reabilitação em resina composta, eu tenho feito acompanhamento, é de um paciente meu de consultório. Mas posso fazer em cerâmica também, né? Como é que eu consigo um resultado dessa forma, né? Com planejamento? Então, eu vou entrar com o meu conhecimento científico, funcional, como eu falei lá no começo, entendendo o que é estética agora, treinando técnica, conhecendo os materiais, e o meu paciente que vem com toda a carga dele, e misturando esses dois, que eu vou fazer um planejamento que possa ser flexível com a minha equipe de trabalho ou não.
Flexível no sentido de que eu consiga não impor a minha estética, mas conseguir dar a estética que o paciente quer para ele, né? Então, isso é muito importante da gente entender. Dentro dessa análise estética, né, do paciente, o que eu posso fazer? A análise do sorriso, eu vou ter estética facial, né? Hoje está muito ligado à odontologia através de HOF, né, de harmonização orofacial, também na área de cirurgia estética médica. Estética gengival ligada à periodontia, que é o nosso limite da estética vermelha aí, né? Microestética, que seria histologia e anatomia dentária, tá? Então isso base a gente tem na graduação. E macroestética é o que nós vamos ver agora, né? Que é a inter-relação aí de oclusão, lábio, gengiva, face, né? Então isso é muito importante da gente ver. O que vai combinar com essa face? O que combina? O que combina é a estética, o que o paciente quer. Alguns dos princípios lógicos de estética são bem tradicionais, né, já comentados em odontologia, que é a proporção áurea, né? A proporção áurea vem sendo bastante implementada e estudada, pode ser utilizado, né? Então são um dos números aqui, a partir de número de Fibonacci, né? Depois, se quiser, a gente pode entrar mais em detalhe com relação a isso. Mas o que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma razão de largura e comprimento, tá? Isso a gente vê aplicado em arquitetura, aplicado em um cartão de crédito, por exemplo. Então aqui eu tenho exatamente a largura e o comprimento que eu posso utilizar dentro disso. Isso a maioria das pessoas vão reconhecer como sendo uma coisa muito bonita. Então isso vai ter muito parâmetro na natureza, né? Tanto na parte vegetal, a letra bonita também é considerada bonita quando você faz dentro de normas da proporção áurea. Muitos artistas, como Da Vinci, usaram muito essa técnica aqui no homem vitruviano, por exemplo, estudo anatômico do homem dentro de proporção áurea. DNA, a hélix do DNA dentro dessa espiral áurea aí considerada perfeita. Travou? Deu uma zoada aí? E aí? Ele que caiu ou foi a gente? Foi ele? Ah, eu não caí, não. Estou de pé aqui. Eu Acho que também você não, tô acertou. sentadão. Caiu, Mauro, caiu mesmo. Foi a rede dele que caiu. Sim. Foi tudo. Vou ligar para ele. Você vai? Vou. Tá. Ver se ele tem condições de retornar. Caiu, Mauro? Caiu. Estou de volta? Tá. Estou de volta? Ah, voltou. Acho que agora tá. Voltou. Voltou. Voltei. Voltou. Deixa eu pegar o ponto que eu estava aqui. Ó, mudei minhas anteninhas lá, viu? Aí você pagou? Espera aí. Estamos aí. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Ó, então, na clínica, eu preciso posicionar a régua nos centrais e, por projeção, eu consigo ver a largura do lateral. Então, não é a largura real, é a largura aparente vista no plano frontal. Então, quanto que, na verdade, aparece o lateral quando eu estou olhando o paciente de frente, não é exatamente o mesodistal do paciente. O mesodistal do paciente pode ser bem largo, só que se eu giroverter ele um pouquinho ou eu mudar a aparência dessa face,
Na visão frontal, que é a visão mais importante, eu vou conseguir um resultado estético muito bom. Então, dentro desse parâmetro, eu consigo trabalhar a proporção áurea ou as outras proporções que eu vou passar para você. Então, como é que a gente faz? A proporção vai me ditar a regra de aproximadamente 60%, tá? Que é 1,58 ali, né? 60%. E se o central eu tenho 10 milímetros, vamos dizer, né? A média está em 9, 8, mas 10 milímetros, o lateral ele tem que ter de largura mesodistal 60%. Então, eu ia precisar aparentar 6 nessa visão proporcional. E o canino, sucessivamente, 60% dessa mesma visão do lateral. Então, 60% da largura é que eu enxergo no canino. Então, no canino, ele vai ter aproximadamente 3,6. Meço aonde eu enxergo 3,6 essa distância, vou lá e tiro da visão. Ou seja, eu não mexo na largura real, mesodistal, mas eu consigo mudar muito a estética do meu paciente. Então, olhem o paciente de frente, chequem a harmonia das proporções dessa forma. Professor Ricketts trabalhou com isso, com proporção áurea, né? Ele conseguiu achar algumas relações que bateram, vamos dizer assim. Centrais inferiores, o par, está em proporção áurea com centrais superiores, o conjunto, né, o par, que está em proporção áurea com centrais e laterais superiores, e está em proporção áurea com a bateria anterior, tudo isso visto em proporção, em visão frontal, tá legal? Então isso vai ajudar muito a gente a construir um sorriso harmônico, sem mexer, sem abrir diastema, tá? Isso é muito importante. Então aqui, ó, 1,618, lá, então eu comentei 58, não, 618. Então 60% a mais aí, 62%, então em média 60%. Existiam algumas réguas aí de trabalho, ó, exatamente para a gente ver essa proporção por visão frontal. Então você vê, na visão frontal, como é que o central, o lateral vai ficando mais fino, o canino mais fino, pré-fino, mais fino ainda e cada vez mais fininho dentro dessa proporção. Tá? Então isso a gente consegue ver. Se eu comparar as proporções, eu vou conseguir verificar. Esse trabalho é um trabalho muito legal, feito em Maringá, e eu acho muito legal esse trabalho, porque é um trabalho feito aqui no Brasil, no Paraná. Então, aqui eu tenho 5 proporções aqui, né? Proporção A, B, C, D e E. Então, para quem escolham aí com vocês quais seriam as proporções que vocês escolheriam para vocês. Então, aqui, ó, proporção A seria a mais larga, proporção B, a mais fina de todas. A D aqui está uma média um pouco mais fino, né, do que esse o A. O E um pouco mais largo do que o B, que é o mais fino, e o C seria uma média geral, aí vamos dizer, de todos os sorrisos aí. Então, assim, entre o mais largo e o mais fino, qual que você escolheria para você? Tá? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Então, escolham pelo menos 2 alternativas, tá? Escolham. Eu vou mostrar o resultado da pesquisa. Então, olha o que aconteceu. Na pesquisa, eu obtive o quê? 3,3% nesta proporção A. Na proporção áurea, que é essa proporção D, 23,30%. Não foi a proporção mais aceita pela população brasileira do Paraná. Olha que legal. Ou seja, a proporção mais aceita foi esta proporção de 47,77%, proporção E, que é a proporção de 70%. Olha que interessante. Então, um dente um pouquinho mais fino do que a proporção áurea me diz. Tá legal? Então, isso é bem interessante da gente notar. Então, quer dizer, o que eu selecionaria para o meu paciente logo de cara? Ou proporção 70%. A segunda que eu ia mostrar para ele,
proporção áurea. Nunca a primeira. Por quê? Porque provavelmente não vai ser a mais aceita. A mais aceita, quase metade dos pacientes vão querer proporções mais finas. Agora, olha que interessante, tem gente que gosta do mais larguinho e tem gente que gosta do super fino. Olha que interessante. Então, quer dizer, eu preciso saber dosar isso. Como é que eu vou planejar? Geralmente a gente pergunta para o paciente, que dente que você gosta? Ele olha para mim e fala assim, não sei, doutor, você que é o dentista, escolhe um dente para mim. Então, na verdade, essa responsabilidade não é do paciente, ele acaba caindo nas minhas costas. E aí ele chega e joga na culpa sua, não gostei, mas é porque você que escolheu. Não é assim, universo, que acontece? Pô, é triste isso, cara. Então, quer dizer, eu preciso perguntar para ele saber, eu preciso extrair essa informação, por isso que existe o mockup, as técnicas, né, de eu fazer o planejamento, mostrar para ele antes de ele vestir o dente primeiro, para ele falar, gostou, aí a partir daquilo você muda. Mas para tentar acertar logo de cara, como eu faria? Eu faria uma proporção 70% primeiro, tá? Que metade já vai acertar, já não vou precisar errar. E as outras, e aí eu vou adequando, tentando extrair essa informação antes do meu paciente naquele relatório inicial de diagnóstico. Olha que interessante, isso é comum, tanto aqui como na América do Norte, tá? Então, na América do Norte também, esta mesma proporção está comprovado novamente por estudo Ward aqui, né, feito aqui no Brasil e feito lá nos Estados Unidos. Olha que interessante. Mas se eu pegar essa mesma proporção e dar para uma tia minha lá de Minas, ou se eu colocar com essa loirinha aqui com cara caucasiana, europeia, será que o resultado é o mesmo? Eu escolheria igual para cada uma. Então eu separei aqui as duas mais votadas aqui, ó. 70%. Sua tia ia melhorar bastante, cara. Será? Minha tia... Olha que legal. Eu tenho aqui então, na loirinha aqui, ó, proporção 70%, proporção áurea. Qual que ficou mais legal? 70% ou áurea? 70% ou áurea? Não sei, é gosto. Cada um vai falar de um jeito aí. Eu tenho certeza que vocês fizerem num grupo, vai metade falar de um que gostou de um jeito, metade vai falar que gostou do outro. É gosto. Sinceramente, Mauro, sinceramente, sinceramente. Não muda nada, cara. Não. Ó, e o que a natureza deu para ela? Tá? Esse é o natural desta atriz, né? Uma atriz. Mas vamos pegar um rosto brasileiro, né? Uma morenaça brasileira, ó, tipicamente brasileira, com um perfil mais marcante. Que dente você escolheria para ela, né? 70%, proporção áurea. 70% ou proporção áurea, né? Então, é gosto. O que a natureza deu para ela? Ó, sorriso lindo, sorriso longo. Bom, aí cabe aquela questão. E se a paciente chegar para você e falar, odeio meus dentes, eu quero uns dentes maiores, mais largos, pode fazer isso para mim? Tá? Então, são questões que a gente deve levar em consideração, né? Se necessita isso, mas vamos supor, a paciente já vai para uma reabilitação e ela não gostava do que ela nasceu. Então, aquela ideia de eu fazer exatamente como você nasceu é uma ideia que não cabe dentro da estética. Então, seguir o processo dentário como era o teu, não rola. Bom, únicos números que eu vou passar para vocês aqui são medidas anatômicas médias, tá? Superiores, tá? Então, só vai guardar esse número aqui, ó. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Comprimento versus largura dos centrais, porque a partir do central, os outros a gente vai tudo por proporção, fica mais fácil de a gente entender. Incisivo central das mulheres, ó, feminino, tá? Esse mais violeta aqui, ó, 10 milímetros. Então, eu sempre falo assim, comprimento central, mulher, 10. Mulher é 10 para mim. E homem? Homem é um pouquinho maior de estatura, então homem eu considero 11. Então, é homem quase 11. Então, a maioria dos estudos indicam média 10, homem média 11. E largura? Largura em média 80%. Tá? As outras medidas eu vou conversar com vocês, mas a gente não precisa guardar, tá bom?
Ó, inferiores, masculino e feminino, homem 8,5, mulher 8, 8,5, 8. Lateral é um pouquinho mais largo, lembram disso, anatômico? Olha. Então, algumas das medidas, então 8,5 por 5, 7, 8 por 5. Tá? Então, essas medidas são importantes para a gente fazer a bateria anterior, superior e inferior, mas geralmente segue um padrão, né? A superior sempre vai ter uma amplitude maior aí, né, de força estética. O que é importante da gente notar? Nessa proporção de comprimento e largura, então eu teria basicamente centrais e laterais com uma média proporcional aí de 75% para dente mais fino até 90% para dente mais largo. Então quer dizer, eu vou ter comprimento e largura uma média de 80%, que é aquela média inicial que eu falei para vocês. Então, um pouco para mais, um pouco para menos, eu posso trabalhar de acordo com o gosto do meu cliente. Tá? Então, consigo fazer mais fino? Consigo fazer mais largo? Sim. Então, essa é uma média fisiológica. Por quê? Vamos supor que eu estou fazendo um planejamento, dentro daquele meu planejamento eu consegui as medidas e eu vou comparar as medidas com a fisiologia humana. Tá? Então, está dentro de um padrão bacana de a gente trabalhar. Então, muito provavelmente, a gente vai errar menos. Tá? Agora, incisivo lateral e canino, olha que interessante. Lateral é 20% menor do que o central em comprimento. E o canino é o mesmo comprimento do central. Então, olha que interessante. Então, por proporção, eu consigo diminuir o tamanho do lateral e manter a altura do canino igual. Tá? Então, isso é muito importante da gente ver. Existem instrumentais, né? Esse é um instrumental da Rufredi, né? Feito pelo professor Chu, que ele dá exatamente essa medida de 80%, desde que você trabalhe na cor certa para fora, né, da escala aqui correta aí de proporção. Então, isso é muito usado para guia cirúrgico, periodontal, e também para restauração a gente consegue trabalhar para ter uma noção aí de proporcionalidade dentro do padrão médio de 80%. Outra coisa que é interessante, ó, incisivos centrais e caninos, eles têm o mesmo comprimento. Centrais e caninos, 20% mais longos que laterais. Isso a gente já tinha visto lá, né? Olha que interessante. Centrais são mais largos que laterais, 25%. Incisivos centrais são 10% mais largos que os caninos. Tá? Então, da bateria anterior, os centrais são os mais largos aí do contexto. Lembrando que na visão frontal, canino, a ponta do canino, ela seria mais cervical, vai dar um ar menos agressivo, mais feminino, né? Então, no mesmo nível do central, mais agressivo, mais masculinizado. Então, vai depender do que você quer aí no seu sorriso. E nesse comprimento lateral mais curto, então eu tenho essa diferença entre central e lateral e canino, né? Se é alto-baixo, alto-baixo, ele é dinâmico, ele é bem mais natural, bem mais jovial. Então, isso é muito importante da gente notar, tá bom? Limite gengival, isso é importante da gente ver o zênite, né? Então, o zênite dos centrais são sempre desviados, um pouco mais para distal, lateral centro da coroa, canino centro da coroa. Então, isso é importante da gente notar. Então, se eu não fizer esse contorno da papila, ó, colocar o contorno incorreto, vai parecer que o dente está fora de lado, né? Então, o zênite posicionado no centro da coroa vai me dar uma imagem ruim, né? Se eu posicionar corretamente o zênite, eu vou ter uma percepção ideal dos centrais. Lateral já é no centro da coroa, então o central é desviado nesse zênite. Então, uma curva maior na linha mediana, a papila mediana ela é bem maior, né? Bem mais volumosa. Então, a gente tem que respeitar essa curva para que dá um aspecto mais legal. Uma coisa que é interessante, ó, que forma dentária que a gente escolhe? Então, muita gente fala da relação do rosto com relação à forma dentária, né? Então, ou fator de desenvolvimento craniofacial, né? Braquicefálico, pícnico e por aí vai. Mas não tem uma comprovação
total aí na parte anatômica, tá? Isso foi proposto por Williams em 1914, né? Então foi adotado por várias indústrias, inclusive a Evocler. Mas não há padrão definido, então não existe. Alguns grupos raciais você pode até definir alguma coisa semelhante, mas num grupo heterogêneo, como a maioria das sociedades aí, não vai ter um padrão definido de forma de rosto, forma dentária, não segue padrão nenhum. E outra, como eu falei para vocês, o que me adianta? Imagina eu nascer japonês e odiar ser japonês. É complicado, né? Então não adianta. Então vou fazer igual, vou fazer novo. Pô, então vou fazer do jeito que eu quero dessa vez, não vou fazer igual eu, vou fazer diferente, entendeu? Então, nesse sentido, eu posso escolher, tenho mais amplitude aí de escolha. Então, nesse sentido, né? Eu tenho cara redonda. Que carro vocês escolheriam para mim? Japonês tem cara de bolacha, né? Cara redonda lá, uma bolacha só. Que carro que é o meu? É um Fusca. Ué, lógico, redondo, eu odeio Fusca, cara. Não tem nada a ver, meu. Então, quer dizer, a estética extrapolou alguns limites aí, né? Então, eu consigo trabalhar, e aí volta aquela parte que eu falei do artístico, né? Então, o artístico ali eu consigo trabalhar desta forma, dentro da fisiologia aí, respeitando a fisiologia do paciente, mas eu consigo trabalhar de uma forma bem interessante. Esse é um trabalho legal, uma tese de mestrado publicado na USP, já faz um tempo aí, que um aluno fez um levantamento de cartilhas, né, de cartas aí, de dentes aí, de prótese. E ela notou que entre os 20 e 30 anos, né, 48% dos centrais tinha mais de 9 milímetros só, ou seja, quer dizer, centrais não tem 10 milímetros, do homem 11, eles não tem mais de 9 milímetros. Pô, de onde tiraram essas medidas, né? E os caninos, 64% mais de 7 milímetros. Quer dizer, as medidas, elas não são tão anatômicas, assim, elas são um tanto quanto estéticas, né? Então, sob o ponto de vista estético, esse vende mais, eu vou fazer mais esse dente. Vende mais, o que é estritamente anatômico, fisiológico, não é levado muito em consideração. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, isso é relevante para o nosso trabalho no dia a dia também. Então, análise de forma e rosto, como eu falei para vocês, alguns rostos aqui que eu tentei pegar dentição natural, né? Alguns bem jovens, para tentar ver se não é prótese e tal, mas realmente não segue muito padrão definido, né? E aqui uma brincadeira que a gente faz, né? Eu peguei esse ator aqui quando jovem. Então, ó, fotografia não vê detalhe, olha, lembra que eu falei da sociedade moderna? E aí, qual que é a forma do rosto do cara aqui, desse ator aqui? Que é o Jack Nicholson, se não me engano. É triangular, né? Rosto triangular, então faria dentes triangulares. Aí depois ele virou, que forma é esse? Forma de bola. Aí dentes ovais agora, ou quadrangulares. Sei lá, eu acho que isso não segue muito, é mais estético mesmo, tá? Então, essa noção é uma noção, posso usar esse padrão, mas eu prefiro usar padrão. E aqui, ó, ele jovem, né, mostrando dentes bem longilinos, retangulares, né, que era o dente natural dele. Eu achava bem bonito, né, eu considero bem bonito. Olha que interessante. Então, na minha opinião, estética vai além, né, ganha da parte natural do meu paciente. Eu consigo trabalhar dentro do gosto que o paciente quer, sem alteração fisiológica de função. Uma coisa que a gente tem que ver é linha mediana, tá? Então, escolha pontos craniométricos para a gente traçar uma linha mediana, tá? Lembrando que centrais devem ser coincidentes, ideal, né? Quase nunca, mas tem que ser paralelo, ele não pode ser divergente, né? Nem para um lado nem para o outro, isso é importante da gente notar. Linha entre comissuras, tá? Pode ser linha de base do nariz, linha bipupilar, tá? Então, a gente vai traçar um X, aí, uma cruz, né?
E aí, a partir daí, numa fotografia, eu consigo verificar o posicionamento dos caninos, dos laterais, se a boca está, né, a arcada está posicionada de forma correta, ou se o paciente tem uma mastigação predileção ao lado direito ou ao lado esquerdo, ele tem um desgaste maior do lado direito ou do lado esquerdo, isso a gente consegue perceber com facilidade quando a gente coloca ele no esquadro, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante da gente ver. Uma coisa importante a gente notar, ó, progressão da meia incisal, tá? Aqui a gente vendo o estudo de macroestética, ó, tá vendo que tem a meia incisal, ela aumenta o triângulo conforme vai indo para posterior, ó. Tem pequenininho, maior entre central e lateral, maior entre lateral e canino, ó, e vai indo, ó. Então, quando você fizer muito reto os seus dentes, chequem isso, já melhora muito os ângulos estéticos da sua restauração, ó. Olha, uma dentição natural também, ó, triângulo pequeno entre na linha mediana, triângulo maior entre central e lateral, triângulo grande, ó, entre lateral e canino, e assim sucessivamente até pré-molar. A meia incisal e coloração, né? Coloração, os dentes centrais são mais brancos, ele vai tendendo a escurecer mais para a região do canino, depois volta a uma tonalidade um pouco mais clara em pré-molar, tá? Então isso a gente vai perceber numa dentição normal. Olha que interessante, eu consigo fazer um tratamento para paciente de meia idade que já começa a ter o limite de desgaste. Ó, reparem os dentes inferiores desse paciente na imagem de cima aqui. E aqui embaixo, ó, só abrindo a meia, com disquinho de lixa, depois a aplicação de sistema adesivo, só e somente. Olha como é que fica bem mais jovial. Então aqui a gente não muda a oclusão dos anteriores e inferiores, não pode tirar o toque, né? A gente só mexe na angulação das ameias, então aqui falando de ameia, então a gente consegue fazer isso. Essa é uma regra bastante legal, eu uso bastante essa regra proposta por Morley, depois republicada para um trabalho aqui por Vishnu aqui em 2009. É uma relação de 50, 40, 30. O comprimento do central, 50% parece que toca o outro central na linha mediana. Reparem nessa imagem. Aqui está delimitando exatamente o quê? A meia incisal da meia cervical. Então, na hora do contorno de uma classe 5 e uma classe 4, eu consigo verificar esses limites e dar a angulação correta. Então, isso é legal da gente observar e aplicar esse conceito. O lateral, 40% do comprimento do lateral parece que toca o central. Olha lá. E o canino, 30%. Então, as angulações, as emergências coronárias vão modificando e vão fazendo com que a gente haja parece, né, que a face mesial de um e a distal de outro se encontram, fica aquele filete da saliva ali, né, parece que está grudado. Na verdade, o ponto de contato a gente sabe que não é toda essa área, é uma área mais restrita, mas aparentemente, esteticamente, parece que se encontra ali. Então, ali me dá exatamente a posicionamento de papila. É muito legal essa visão para melhoria estética da bateria anterior. Outra coisa legal é a posição M, né? Quando a gente fala a letra M, então eu vou me usar de exemplo aqui. Então, você fala M, 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 e falando mais rápido, ó, M, 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 vocês conseguem ver quanto que aparece de borda incisal. M, 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 M. Então, quanto que aparece de borda incisal, dinamicamente falando, tá? Então, o ideal é que apareça entre 1 e 5 milímetros. Então, quanto mais aparece, mais jovem, mais feminino. Quanto menos aparece, mais idoso e um pouco mais masculinizado. Mas tem que aparecer um pouquinho. Então, começou a não aparecer, duas formas de fazer, né? Aumento de borda incisal, cheque no comprimento que a gente passou, anatômico, ou uso de toxina, ou posicionamento de faceta, também vai melhorar, né? Posicionamento labial. Olha que interessante.
Existem linhas craniométricas, descrito por Ratió, que a gente pode posicionar o lábio superior, né, angulação, mas clinicamente a gente usa uma regra que a gente tem ângulo de raiz, ângulo coronário e ângulo de borda incisal dos anteriores. Então essa visão de lateral é muito importante, ó, dá para ver a angulação do central. E esta visão, como é que a gente faz? Você vai fazer uma visão, tocar os centrais o mais leve possível. Isso eu aprendi do professor do Universo. O professor do Universo me ensinou isso aí. Você toca o mais leve possível no lábio inferior. Os centrais, o mais relaxadamente possível. Só para você ter uma noção do posicionamento da arcada, os dentes. Então, o ideal é que numa posição relaxada, todos os dentes estejam dentro desse limite do carmim do lábio inferior. Ó, reparem, tem o carmim úmido e o carmim seco. Então, o carmim úmido, que é onde dá o selamento da parte úmida, então os teus dentes devem estar dentro desse patamar úmido. Ou seja, relaxado, o mais possível ele vai ficar dentro desse úmido. Então, aqui, no limite do úmido e o seco, ficaria numa posição bastante estética. Então aqui, ó, no caso dos centrais aqui, né, eu escolheria o 21, por exemplo, para posicionar o canino. Aqui o 23 seria o ideal para a gente fazer o planejamento estético desse paciente nesse caso, por exemplo. Tá? Então é uma visão clínica. Tá? A gente pode usar uma cefalometria ali, como eu te falei, ou pelo menos uma fotografia em lateralidade para tentar jogar essa angulação, mas como é tecido mole, eu acho que a gente se perde muito nessa medida e eu costumo usar muito essa visão clínica, uma visão prática. Você tem feito isso, né, Universo? Você tem trabalhado assim também? Sim, eu tenho trabalhado assim. Isso vem desde as dentaduras, né, Mauro? Exato. Isso começa lá nas próximas totais, né? Porque você posiciona os dois centrais nessa região, aí o restante é fácil de montar, né? O técnico já montaria uma facilidade grande. É isso. Bom, existem as relações dentolabiais, né? Muita coisa a gente não consegue alterar, né? Mas a relação de sorriso alto, médio, baixo, né? Relação de borda incisal com o lábio inferior, né? Se o dente ele é curvo, reto, né? Ou curvo para baixo. Então sorriso meu aí. Oi? Sorriso perfeito? Sorriso meu. No sorriso seu aqui, ó. Foi perfeito sorriso, viu, Universo? Esse foi o melhor dente que você fez na sua vida, cara. Né? Tem uns dentes da Suelen aqui, né? Ó, outra coisa importante é o corredor bucal, tá? Isso a gente vai trabalhar bastante, né? Nesse caso a gente consegue trabalhar bastante. O corredor bucal, olha, do canino para trás, então é uma coisa que a gente gosta de falar, né? Dente posterior também é um dente estético, né? Também trabalha, participa da estética geral. Então o dente posterior também é um dente muito importante no corredor bucal. Então a gente vê muito o caso de faceta sendo feita de canino a canino, não. O planejamento deve ser feito de molar a molar. Tá? Se o paciente quer fazer ou não, aí é com ele. Não faz o planejamento de molar, porque pode dar diferença. Né? Então, de canino para trás, você precisa enxergar o pré-molar naquela mesma proporção que você escolheu, ou proporção hora, 62%, 60%, né? Ou 70%, mas eu preciso enxergar no sorriso, na visão frontal, eu preciso enxergar os dentes até molar. A maioria das pessoas mostram os dentes molares a partir do sorriso. Então, 50% quase mostra molar. Ó. Até segundo pré, praticamente quase 60% das pessoas mostram no sorriso até segundo pré-molar. Então, aparece. Né? Então, primeiro molar 42% e boca pequena só até canino 1% só da população. Então, é importante o corredor bucal no planejamento estético. Tá? Outra coisa, inclinação axial. Então, a inclinação axial é muito importante.
Tá? Então, existe essa inclinação para vestibular, que a gente comentou, o universo, né, posicionamento com o lábio, com referência com o lábio, bem relaxado, a gente consegue ter uma angulação para vestibular. E a angulação para mesiodistal, também existe uma relação de proporção aqui. Então, os centrais, ele tem uma angulação, essa angulação é quase paralela, mas ela é levemente convergente, né? Então, tem autor que fala que essa convergência ela vai quase na altura do umbigo, né? Então, uma leve convergência. O lateral aumenta um pouquinho mais a angulação, o canino mais um pouco, pré-molar mais ainda. Então, ele vai fechando a convergência, pelo menos aparentemente da coroa, porque se a gente faz aberto, fica esteticamente muito feio, muito ruim. Tá? Então, isso fisiologicamente observável e esteticamente preferível. Tá? Então, seria desta forma que a gente vai fazer. Então, qual seria o conceito ideal, o conceito de mocap aí? A gente faria 2 a 3 provas ideais, né? Aqui, né, hoje em dia o pessoal tem feito, não sei se o Tarcísio aí, o Universo tem feito, o pessoal tem feito muito com o CAD/CAM, né? Faz a impressão do mocap, com resina e aplica. Então, ó, você gostou desse, aí essa proporção, e vai e troca na hora. Tá? Então, são possibilidades que hoje já existe para a gente, ou através de técnica de mocap clássica, você fazendo enceramento e reproduz o enceramento, aplica no paciente com uma bisacrílica, né, para ele ver como é que vai ser o resultado final. Então, a ideia seria eu fazer uma proporção mais fina, uma mais larga e uma intermediária, que é a que eu julgo que vai dar certo, né? E provar essas 3, né? Igual a gente vai comprar sapato, né? Qual que ficou melhor? Esse ou esse? Essa cor ou essa cor, né? Você coloca no pé e você escolhe. Seria fácil assim, né? Só que como envolve custo, envolve tempo clínico, a gente tenta errar o menos possível. A gente faz um planejamento, pelo menos eu faço assim. Eu faço um só planejamento. A partir dali, né, obtendo todas as informações prévias com o cliente. A partir daí, se ele gostou ou não gostou, eu vou obter mais informação e eu vou fazer a modificação em cima do enceramento e depois faço novamente, às vezes na mesma sessão, eu faço novamente o mocap, né? Mostro para ele novamente como vai ficar, tá? Mas esse é um conceito que a gente consegue explorar num outro tempo aí. Então, exercitando alguns conceitos, né? Observando alguns atores aqui, ó, a gente consegue ver trabalhos aqui bem legais, né? Bem interessantes. Né? Pode ser mais dinâmico, eu faria um pouquinho mais dinâmico esse sorriso, ó. Assim como este ator, né? Eu tentei pegar uma imagem dele antes, quando jovem e hoje. Esse é um trabalho que eu achei bem bacana, bem legal. Alguns trabalhos de brasileiros, ó, eu achei bem interessante, ó, bem bacana, bem interessante. Tem algumas modificações estéticas. Essa eu achei um dos melhores. É o que eu falo, brasileiro é muito bom em estética. E esse é um grande problema para quem trabalha com estética, porque a gente tem um patamar alto de qualidade, né? Então, se você vê trabalhos feitos por brasileiros, né, em personalidades, tá, e você compara com trabalhos feitos, vocês podem ver que, pelo menos assim, para o gosto do brasileiro, eu prefiro mais, né? Esse é um trabalho bem interessante, bem bacana. Esse aqui envolveu parece que envolveu cirurgia também. E aqui uma conversa, né, que eu sempre falo, esse é um trabalho, já faz uns 2, 3 anos, essa fotografia aqui, que de um ator que ele tem uma dentição que poderia ser trabalhada, mas ele não quer fazer. Para ele tá bom, né? E aí? E aí não faz nada, né? Mas o que você faria, né, se ele fizesse? Manteria esse padrão? Ele tem os dentes bem pequenos, bem miúdos, né? Como é que a gente vai trabalhar? Hoje a tendência é fazer dentão, né? Então, será que a gente acertaria, né? É um caso bem interessante, né? Então, estética é um campo bem amplo, bem aberto, né? A gente tem que entender o que seria legal
para esse cliente aqui, né? São só exemplos. E eu gosto de brincar, né? Que o meu dia a dia é isso aqui. Você pega o que você fizer, melhora, né, Universo? Pelo menos o meu consultório é assim. Vem uns casos assim, se fala, nossa, aqui se colocar uma resininha aqui já melhora bem, né? Já consegue trabalhar bastante aqui, mas olha, são reabilitações estéticas que a gente consegue trabalhar com um planejamento estético bem bacana e com resultado bem interessante, mas olha, tem algumas variações que a gente consegue trabalhar, né? Então, isso é muito importante da gente verificar. Ó, esse aqui é um caso do professor Alípio. Ó que legal, vou mostrar só a parte de planejamento, né? E aqui o pessoal sempre pergunta, né? Feito o planejamento dentro de um padrão estético, então já foi replicado em gesso. Então aqui o professor Alípio teve a ideia de fazer toda a adesão, bloco único, em cima de uma placa de acetato, né? Tipo de clareamento bem adaptadinho, porque a gente conseguiria fazer a fotoativação. Então, uma forma diferente de fazer o mockup? É uma forma diferente de fazer o mockup, já que eu vou fazer o preparo sobre ele, então eu vou fazer uma adesão, faço toda a checagem, né, da oclusão, né, de cárie, das restaurações, aliás, né, e já faço a reabilitação em resina composta fotoativável, tá? Então, ela pode até servir como um preenchimento aqui nesse caso. Feito em bloco único, né? Depois a gente faz, nós vamos aparar aqui, e aí eu consigo, já uma vez planejado, aí ficou fácil, né? Porque eu consigo fazer preparo de coroa, ou de faceta, ou de onlay, um por um e pronto, tá? O difícil é o planejamento, né? É a medida, depois checar a oclusão, fazer a parte inferior, botar em articulador e fazer isso ocluir. Mas nós estamos comentando aqui essa parte estética, né? Então, ó, esteticamente bem legal, bem bacana. Então, aqui, ó, um check-up aqui, tá? Um trabalho feito aqui em curso de atualização, ó. O que a gente chama atenção aqui é uma meia, aqui, ó, aqui logo após a cimentação melhorou um pouquinho essa papila, mas o que me chama atenção, ó, esse black space aqui central, né? Vamos ver o porquê? Então vamos checar nesses dados que eu passei. Aqui é um resumão do que a gente conversou. Comprimento linha incisal. Da onde que eu vejo o limite incisal? Estético, regra, MMM. Então fala, MMM. Quanto que eu quero? 1 milímetro, 2 milímetros? Ah, masculino demais, feminino demais? Ah, vou colocar 2 milímetros. Sorriso alto. Qual que é o sorriso mais alto e bonito assim? O sorriso alto, ele pega na cervical. Então, o limite cervical de um sorriso alto, eu vou ter a medida do comprimento da coroa. Eu vou checar naquela minha medida lá. Quanto que deu? 10 para a mulher, 11 para o homem. Dessa medida, eu vou selecionar a largura dentro de uma proporção que pode variar a média de 80%, né? Pode variar de 70% até 90%, 75% a 90%. E eu vou escolher uma proporcionalidade de dente mais largo ou mais fino para todos esses dentes aí, ó. Tá? Aí eu vou ter um padrão, mais ou menos, de desenho de sorriso. Depois, ver aquela diferença de posicionamento, tanto de inserção como de comprimento coronário. Lateral um pouquinho mais curto, canino um pouquinho mais longo, central um pouquinho mais comprido, formando aquela asa de gaivota, né, que o pessoal comenta, né? Olha a regra do conector, lembra que eu falei de 50, 40, 30? 50% da coroa, do comprimento da coroa parece que toca. Olha, nesse caso não tocou. Então o que aconteceu aqui? Foi uma pequena visão aí na hora da confecção de coroa. Não daria para ter melhorado isso no laboratório. Agora, se fosse uma resina direta, daria para a gente recontornar isso aqui. Tá? Então, 50, 40, 30. Veja se a projeção das ameias estão legais, então a gente pode dar um retoque aqui nas ameias. E ver se o corredor bucal está na mesma proporção escolhida. Está vendo que o pré-molar está um pouquinho mais saltado, o primeiro pré-molar? Então eu consigo desgastar um pouquinho na vestibular aqui do lado esquerdo, para melhorar essa condição de visão. Então, há alguns ajustes, é o que a gente costuma falar, né?
O que você faria antes do laboratório e depois do laboratório, mesmo para trabalhos indiretos, né? Então, antes você manda informação, quando vem o enceramento ou vem a cerâmica, a gente modifica também, ela não fica 100% do jeito que manda. Tá legal? Então, muitas vezes a gente consegue dar um retoque ali. Linha mediana, tá? Deve ser coincidente ou paralela, tá? Compara com o plano horizontal, está tudo ok, o comprimento. E aquelas angulações, tanto para vestibular quanto para mesial distal, tá? Do eixo de inserção dentário. Legal? Então aqui, ó, um casinho bacana, de laminado com mínimo preparo, tá? Mínimo mesmo. Então aqui é um paciente que eu queria que fosse bastante retangular, bastante paralelo. Era um jogador no inverso. Te contei essa história? Era um jogador, cara. Aí o cara foi contratado, tinha que ir correndo. E ele não era um cara assim muito jovem. Ah, não, você contou sim, verdade. Contou. E aí eu falei, não. E o cara era zagueiro, né? Aí eu falei, não, vamos fazer uns dentes que não pareça assim tão, né? O cara meio rebelde, já é brasileiro, né? Ele foi jogar na França. Aí eu falei, é um caso legal de uma colega, ela pediu para a gente auxiliar e eu fui lá ajudar. Então a gente fez um planejamento com dente bastante retangular, né? Para mostrar ele um pouco mais de sobriedade e tal. Vou comentar um pouquinho disso agora, quando a gente falar de visagismo.